Atenção, emissoras da Mix. Em 5 segundos, Café com você, com Hilda Costa. Olá, boa tarde. Talvez você esteja estranhando um pouquinho, porque hoje não é a Hilda que vai apresentar o Café com você. Ela teve um compromisso e eu, Mariana Antonella, estou aqui. Talvez você que acompanhe a programação aqui da TV Mix já me conheça, sou repórter. E hoje eu vou estar aqui acompanhando você nesse café, nessa tarde bonita. Bom, antes... eu gostaria de falar, daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista com a doutora Soraya Menconi, ela que é coordenadora da UTI neonatal da Santa Casa de Limeira. Nós vamos abordar aqui vários temas, inclusive bebês prematuros, mães, enfim. Se você tiver interesse, pode participar, nossa linha já está aberta. Mas nós vamos agora acompanhar uma reportagem que a Hilda, apresentadora do programa, fez este final de semana na Praça da Primavera, uma pracinha lá da Boa Vista. Confira. Nós estamos aqui na 8ª Festa da Primavera e claro que tudo que for arrecadado hoje aqui é para o Cantinho do Vovô, não é? Eles que sempre promovem festas sensacionais aqui na Praça Rosa Granzotto Rosada. Este final de semana todinho é dedicado então à 8ª Festa da Primavera. Mas eu tô vendo aqui um pessoal, deixa eu perguntar aqui, tá bom aí, ô? Fala que pode comer, eu espero. Como é que tá a festa? Tá boa? Já dançou muito? Ainda não, acabei de chegar. Mas o som tá bom, hein? Tá ótimo. E aí, você gostou? Sempre vem? Sempre venho. Sim. Essa já é a 8ª. Vocês são daqui mesmo? Moramos aqui, mas não somos daqui. De onde são? Somos de Minas Gerais, de Uberlândia. Nossa, trem bom, que bom, legal. E esse pastel, tá gostoso? Uma delícia, muito maravilha, boa massa. Maravilha. Eu quero que vocês aproveitem bastante. Hoje é só o primeiro dia, né? Como você chama? Cristine. Cristine, e você? Aurélio. Aurélio e Cristine. Aurélio e Cristine. Aproveitem bastante a festa, que realmente está muito gostosa. Os quitutes, né, são preparados com muito esmero, com muito carinho e tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante, tá certo? Obrigada. É isso aí, daqui a pouquinho a gente volta, vamos dar mais um rolê por aqui, vamos conversar com o pessoal e eu venho já já. delícia essa praça aqui hoje, viu? Se fosse você, eu viria amanhã. Ah, olha lá, segredo. Não é o quintal lá?
Tiago Quintal, olha lá. O quê? São vocês mesmos, achei vocês. Que legal. Quintal, deixa eu sentar aqui do seu lado. Não pensei de encontrar vocês aqui, que bacana. Mas que surpresa. Na festa do Cantinho do Vovô, hein? Você sabe que eu já comi pastel ali com o pessoal tá animado aqui. Vocês vieram também prestigiar, então? Nós já comemos aqui lanche de calabresa, o Zé um lanchinho de perninha, mas aquele pequenininho, não é grande não. O Tiago também. Isso é bom, hein, Tiago? Te encontrar descontraída, coisa mais rara que tem. Esse menino não sai pra nada, só fica na TV até 2, 3, 4 horas da manhã. Isso, ele trabalha muito, agora tem que começar a passear com nós um pouquinho também, tirar de lá um pouquinho, né? É bom, descontrair. O pessoal vê ele, sabe o que acontece com o Tiago? O pessoal vê ele na televisão e vê ele muito sério, nervoso, com aquele cacetete na mão brigando. E de repente o pessoal, nossa, eu tenho medo do... Então ele tem que andar agora pro pessoal ver que, né? Lá ele representa o quê? Um programa sério, né? Também tem uma brincadeira, mas aqui é bem melhor. E aí, Thiago? Oitava festa, boa, não? Não, bacana. Eu acabei de comer um lanche de pernil muito gostoso. Agora, o curioso é o seguinte, a gente vem lá, está batendo um papo descontraído, mas as pessoas vêm conversar com a gente, né, Hilda? E abordando o Zé, falando do problema dos bairros, abordando o Quintal. Quintal, poxa, eu vi você na televisão comentando esse assunto, daquele assunto. Então a gente acaba, o bacana é esse corpo a corpo, porque a gente tá lá na televisão, né, com a nossa programação de prestação de serviço, abordando os assuntos da cidade, e é aqui conversando com o povo que a gente vê, né, Quintal, o que rende, o que não rende, o que tem que falar, o que não tem que falar, por que caminhos que a gente tem que ir, né, justamente com esse feedback, esse retorno do público nesse corpo a corpo. Isso é muito bacana. A gente vai andando, o pessoal vai puxando o Quintal, fala de um assunto, fala do outro. O Zé já tem umas 3, 4 reclamações que ele pegou aqui para correr atrás essa semana, já marcou. Pede pra ele mostrar, tem um bloquinho que ele anota. Deixa eu ver aí, Zé, mostra aí pra mim. Deixa eu ver. Vamos ver a agenda dele aqui. Deixa eu ver. É essa aí? Vamos. Deixa eu ver. Mas é muito feia, minha agenda. Muito feia. O importante é que funcione. Não, mas aqui são os abraços, sabe? Tá. Então as pessoas chegam aqui e mandam os abraços. Então, amanhã cedo na rádio, você manda um abraço. É só eu, mas Zinho, só eu que entendo minha Peraí, é Zinho. Vai entender a letra. Zinho. O Zinho da Vila Pisa. O Luizinho a Vanessa do Jardim Pisa. O João da comunidade. Ih, tem bastante. Daí tem Regina do Campo Verde. Em chinês isso aqui, Hilda. Isso aqui é em chinês que ele escreve isso aqui. Aí veio... É bom, Mandarim tá fazendo agora maior sucesso, viu? O Edivaldo veio do Nova Suíça falar que tem um problema no Nova Suíça, o ponto de ônibus. Ah, é? O que tem lá? O que acontece lá? Nova Suíça, ele falou que tem puseram uma placa de proibido estacionar na frente da casa dele. Falou, não posso colocar o carro na minha frente. E toma multa. Exatamente. Então, daí veio uma outra do Adélia Grota que veio falar que tá um matagal lá saindo escorpião. Então, quer dizer, pra semana a gente já tem umas pautas. Tem bastante matéria, né? Fala o teu horário aí pra gente. É todo dia, né? O Bom Dia Mix das 6 às 8, eu com o Ivan, das 6 às 8, segunda a sábado. E tem o Realidade Mix das 10h30, meio-dia e meia, de segunda a sexta-feira. Legal. Bom, a gente vai dar um intervalinho, vou tomar um refrigerante, uma aguinha, mas já vem já, porque tenho que conversar ali com a Mônica, que nunca fala. Mas ela prometeu que hoje ela vai bater um papo com a gente, tá? Volto já. É isso aí, a Hilda foi lá conferir, o pessoal todo da Mix em peso comparecendo, né? O Luiz Henrique Quintal, a Hilda Costa, a Mônica também, produtora do Thiago Gadinali, o José Roberto Bernardo, que está sempre presente aqui nas manhãs da Mix e também no programa do Gildinho. Bom, agora eu converso com a doutora Soraya Drago Menconi, né? Médica coordenadora da UTI neonatal da Santa Casa de Limeira. Boa tarde, doutora, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Obrigada pelo convite. Fala um pouquinho para mim, há quanto tempo você está à frente da UTI neonatal? Nós começamos o trabalho na UTI neonatal montando já desde os primórdios em 95, 94, 95, quando eu vim para Limeira. E nesse momento nós não tínhamos UTI neonatal, nós tínhamos uma mortalidade infantil muito alta, por volta de 12 por mil, 15 por mil, já havia sido até maior que isso.
chegamos até a 20 por mil, né? E nós conseguimos com um trabalho, porque diminuir a mortalidade é uma tarefa que não é fácil. É prevenção. Né? É prevenção, você tem que trabalhar muito a questão do pré-natal, muito a questão das orientações das mães e depois também a tecnologia de uma UTI, de um hospital que ofereça um pouco mais de recurso para esses bebês prematuros. E nesse período todo que a gente acabou trabalhando, nós fizemos várias parcerias, ambulatórios, encaminhamentos, parcerias com a ARIL, com a PAI, outros serviços também que foram muito importantes para que a gente conseguisse manter esses bebezinhos, que não só morrem dentro da UTI, mas eles têm todo um acompanhamento durante o primeiro ano de vida, com qualidade de vida e diminuição da mortalidade. Então, nós chegamos a uma mortalidade de 9,6 por mil nascidos vivos. E esse número, de alguns anos, teve um aumento. Inclusive, o ano passado, né, eu tenho um dado que foram 43 bebês, né, que morreram em Limeira. E a gente está em setembro e esse número já chega aos 40, né? Ao que você atribui esse número? A gente ainda não fechou estatística de causas de óbito de mortalidade infantil durante o primeiro ano de vida. Mas o que a gente tem notado é que não só, obviamente que o setor da neonatologia, onde morrem as crianças até 28 dias, ou os prematuros que ficam mais tempo internados, ele é um número mais expressivo. Mas o óbito é até 1 ano de idade. A gente tem que entender que esse componente também ele entra. Os acidentes de carro, os afogamentos, todas as outras causas de óbitos de bebê fora do período neonatal. Mas o período neonatal é o período mais crítico. Então, ele é um período onde se reflete todo um pré-natal realizado, reflete toda uma assistência ao trabalho de parto e reflete o atendimento dentro da UTI neonatal. E posteriormente também, porque um prematuro, ele não é igual a um bebê que nasce a termo, de 3 quilos, que vai para casa amamentado, enfim. Ele é um bebê que tem mais risco até o primeiro ano de vida de ir a óbito mesmo. E requer mais cuidado. E requer muito mais cuidado. Então, quando nós falamos para as mães, olha, vocês não podem ficar saindo, não é para ficar em ambiente fechado, com muita gente, não é porque a gente é chato, a gente até proíbe às vezes visita, né? Não é porque é chato, mas é que este bebê, em particular, se ele pega uma infecção viral que seja, uma gripe, que para nós não vai acontecer nada, para ele pode ser um risco muito grande dele voltar para uma unidade de terapia intensiva e ter seu quadro complicado, né? Eu sei que esse ano vocês não fecharam as estatísticas, né? Mas em uma média, tem como você talvez ponderar para a gente quais os motivos de ter um bebê prematuro, né? É a má formação, é a mãe mesmo, talvez mães adolescentes, o que leva? É um conjunto de fatores. Nós temos mães adolescentes, nós temos mães usuárias de droga. Infelizmente, a estatística fica muito aquém daquela desejada, porque dificilmente as mulheres comentam com a gente. As que comentam, fica mais fácil para a gente poder ajudar e prevenir algumas coisas potenciais que esse bebê pode ter, mas dificilmente as mães comentam esse tipo de uso, né? As infecções maternas, a falta de um pré-natal adequado, ou porque elas não vão até o pré-natal, ou porque elas não confiam no médico, ou porque têm dificuldade de acesso, enfim. Várias situações que estão ali decorrentes. As infecções maternas, né? Trabalhos de parto prematuros, que às vezes os médicos pedem para as mães façam repouso, usem a medicação e o entendimento delas não é o mesmo nosso. Entendi. Então, às vezes uma mãe fala mais, qual é o problema de eu andar de moto? Eu tô grávida de 35 semanas. O problema é que ela pode cair da moto, ela pode entrar em trabalho de parto. Que se podem evitar. Que se pode ser evitado. Sim, ok. Doutora, parece que tem alguém aqui na linha. Uma pergunta. Alô, quem fala? A Idalina. Oi, como? Idalina. Idalina. Por favor, pode fazer sua pergunta para a doutora? Doutora, eu tô grávida de 6 meses. E o meu neném já tá com 570 gramas. O peso tá bom? Precisa ver várias coisas, né? Não só o peso. Normalmente é esse peso mesmo, porque ele vai começar a ganhar mais peso no final da gestação. 3 últimos meses de gestação, que é onde o bebê ganha mais peso. Mas a gente precisa ver outras coisas, né, Idalina? Não só o ganho de peso, mas como é que está a sua gestação, sua alimentação, a quantidade de líquido, se você não tem infecção urinária, outras situações. As mulheres esquecem de se alimentar bem. Esquecem que também não devem ficar junto com pessoas doentes, porque cada
febre na mãe, gripes, resfriados, infecções maternas podem refletir em alguma alteração do bebê. Né? Mas eu acho que está correndo tudo bem com sua gravidez. Agora a obstetra vai falar melhor. Cada caso é um caso, mas tem mais alguma pergunta? Agradeço a ligação. A minha primeira menina nasceu com 2,520. Agora hoje ela está com 4 anos. E a evolução dela é normal, ela foi de tempo certo. Normal. Os bebês, eles têm uma faixa de peso para nascer, né? Alguns bebês, por alguns motivos maternos, pressão alta, diabetes, algumas alterações de placenta, eles nascem menores ou maiores. Então, às vezes é muito comum você ver uma mãe diabética que o bebê pesa 5 quilos, né? E às vezes uma mãe diabética que o bebê pesa 2 quilos, 1,5 kg. Então, vai depender muito da situação que a mãe se encontra neste pré-natal. Logicamente, se ela teve outras complicações em pré-natais anteriores, a gente tem que ficar mais atento. Abortos, né, que tem que ser investigados, perdas de feto por morte súbita. Nós temos que discutir isso com a mãe durante o pré-natal para poder identificar algum risco durante esse pré-natal. As malformações também existem. Nós temos várias situações onde os bebês têm cardiopatias, malformações do sistema nervoso, alterações de prematuridade também são importantes. Então, são fatores inúmeros para a gente diagnosticar. Tudo independente da idade da mãe, tanto uma mãe adolescente quanto uma mãe passado aí seus 36 anos. Na verdade, assim, quanto mais adolescente ou quanto mais velha a mãe, mais os riscos são, eles são aparentes, eles aparecem mais. Então, uma mãe mais velha, ela tem mais riscos de malformações, mais riscos de ter parto prematuro e adolescente também, né? Fora o risco da adolescente que ela acha que ela vai enganar, esconder a gestação, então ela não faz pré-natal, ela não faz um acompanhamento adequado. Quando às vezes a avó da criança fica sabendo, é quase que na hora do parto, né? Então, que gestação que essa mãe teve? E a mãe mais velha, primigesta idosa ou a gesta idosa, ela também tem outros riscos até para ela mesma, né? Então, são faixas que aumentam a gravidade. E doutora, uma coisa que a gente estava comentando, falando-se sempre muito do pré-natal, né? Hoje em dia, o pré-natal é gratuito, muita gente deixa de fazer, né? Porque, na verdade, a gente sabe que todas as camadas da população têm acesso a isso, a gente pode dizer de Limeira, de uma forma geral. Mas é importante salientar que o pré-natal é importante e ele é gratuito, né? Na verdade, nós já tivemos fases de pré-natal que a gente não tinha acesso, a gente tinha dificuldade de realizar exames, nós tínhamos dificuldade com a qualidade dos exames, a dificuldade para realizar em tempo hábil. Ainda hoje acontece algumas coisas, mas por quê? Às vezes a mãe não vai no pré-natal de maneira adequada, se tem problema com o médico que não foi, alguma coisa, mas ela tem como recorrer, ela tem a Secretaria de Saúde para discutir, ela tem outras unidades básicas para ir, ela tem acesso. O problema é ela utilizar esse acesso e entender a importância. Nós sempre brincamos que o primeiro pediatra é o obstetra, é ele quem vai dar todas as condições para que essa mãe possa ter uma gestação adequada. O resto é saber se essa mãe vai confiar e fazer aquilo que ele está pedindo, porque senão também não adianta. Eu tenho uma mãe de prematuro que eu estou dizendo que ela não pode fazer determinadas coisas e ela continua fazendo, este bebê vai nascer prematuro. E depois que ele nascer prematuro dentro da UTI neonatal, as chances deles, às vezes, não são tão grandes como se ele tivesse esperado mais uma semana para nascer. Né? Entendi. Então, e hoje em dia, alguma curiosidade minha mesmo, né? Eu não sei nem se você pode me responder isso. Falando-se em parto, enfim, as mães procuram parto normal, parto... cesariana. Isso, cesárea. Na verdade, no Brasil, nós temos uma necessidade maior aí de cesariana por uma cultura. Na verdade, o melhor parto é o parto normal. Sim. Existem dificuldades para as mulheres aceitarem o parto normal com relação à dor, com relação à não analgesia. Existem legislações já para fazer analgesia de parto, mas nem em todo lugar a gente consegue fazer em todos os casos. Mas o ideal é que o bebê nasça por parto normal. As condições desse parto que tem que ser monitoradas. Então, o que às vezes as pessoas da família falam assim, nossa, ficou 6 horas sofrendo e aí teve que fazer uma cesariana. Não podia ter feito antes. Não, não podia. Essa criança poderia ter nascido por parto normal. O que acontece é que, na evolução do trabalho de parto, ela teve uma complicação, ou a mãe ou o bebê, e aí acabou que
A cesariana foi bem indicada porque nem mãe nem bebê devem sofrer por conta disso. E o que acontece é um entendimento equivocado, que a cesariana não é uma cirurgia, que não tem risco nenhum e ela tem muito risco, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? E principalmente as cirurgias marcadas, as cesarianas marcadas. Isso é uma questão cultural que o Brasil, o governo federal já há vários anos vem tentando mostrar para a população, mas tem que ter mudança de hábito do profissional de saúde, das mães. Isso é uma coisa que demora bastante tempo. Ok, doutora. Bom, gente, você que está assistindo aqui a entrevista com a doutora Soraya Menconi, agora nós vamos assistir a segunda parte da entrevista que a Hilda fez lá na Festa da Primavera. Depois, você que está em casa também, nossa linha está aberta, a entrevista continua a seguir depois da matéria. Confira. Tive a oportunidade de viver uma experiência com ela, uma ocasião que você estava sozinha, à noite, com 4 celulares, e ela ficava maluca, atendia um e outro, falei, desliga tudo isso para você poder aproveitar. Ou seja, essa doença pega, né? Tem que gostar, né, Hilda? Eu gosto muito do que eu faço, certo? Não reclamo, é dia e noite, certo? É polícia ligando. Tem que entrar no ritmo, Hilda. Tem que estar no ritmo, não tem conversa, não. Não tem hora para almoço nem jantar? Não. O Tiago, ele é ligado assim no 220 dia e noite. Tem jeito. Mas é uma pessoa muito legal, né? Não. Um alto astral, né? Super tranquilo. Todo mundo... É chato ficar puxando assim, né? Jogando seda pra você aí, né? Fazendo, né? Essa rasgação de seda aí. Mas as informações confidenciais, ela não está autorizada a contar. Está em contrato dela. Ela assinou um contrato. Você está namorando? Tem cláusulas. O pessoal quer saber se você está namorando. Tô falando sério. Tem cláusulas que ela não... Não. Da Mônica, não vou perguntar mais nada. Você está namorando ou não? Eu tô saindo com uma pessoa da televisão. Ah, é? Da nossa? É, uma apresentadora de um programa da noite. É verdade? Então tá confirmado. Gente, em primeira mão, olha, ela já falou. Ela falou no ar. Mas ela falou no ar, ela já te comprometeu. Mas não falei. Ela já te comprometeu. Bom, eu não quero nem saber. Ela já falou no programa dela. No dia que eu fui entrevistada por ela, ela me disse: tá, não vou falar aqui, mas vocês de casa já sabem. Com certeza. Você pode ser processada por difamação. Eu não tô falando o nome de ninguém. Estamos só subjetivamente falando. Tá certo? Gente, dá uma olhada lá, olha lá, segredo. Quero conversar com ele, não consigo. Olha lá, o pessoal não deixa ele em paz. Até aqui ele atende telefone. Problemas. Ah, é da fazenda. Tá bom, então... Aí, tá vendo? Você fala que eu trabalho demais. Aí não para também aí. Que horas são? 10 horas da noite, tá falando, resolvendo os negócios da fazenda lá. Então tá certo, eu vou ouvir a música um pouquinho mais, daqui a pouco eu volto para falar com ele, tá certo? Eu quero ver se... Você falou que ia dançar. Não quero nem saber. Vamos dançar? Só se for agora. Vamos lá. Bora. Vamos lá. Meu viver. Uhul. É 2 pra lá, 2 pra cá? É? Como é que você chama? Rafael. Ih, Rafael, você é corajoso, hein? Fazer o quê, né? Você gosta de dançar? Opa! Festa do peão? Vai em todas? Só um dia? Não, fui em todas, mas você não foi um dia só. Ah, tá bom. Mas eu gostei da experiência aí, bacana. Você dançou ali? Dancei, você não viu, não? Dancei com o Rafael lá. Ah, é? É, tô mesmo. Fora de forma. Já falaram que eu tô magrinha, viu? Eu não sabia que você era pé de valsa, não. Gosto. Aliás, nós dois temos uma coisa em comum. A gente gosta do Julio Iglesias. Ah, eu gosto do Julio Iglesias. Ou seja, você é... apaixonado é ele, viu? Você é um homem romântico, então. Olha, eu sou, viu? Eu ainda vivo aquele tempo do passado antigo. Eu gosto muito de tango também, por exemplo. Nossa, tango, amo tango. Olha, a gente tem duas coisas em comum. Porque eu acredito que aquele tempo realmente, sabe... É mais sentimental as coisas, né? Era mais emotivo, sabe? Aqueles toques, aquela dança bonita. Hoje, às vezes, você vai num bailão aí, né? O pessoal tá meio afastado. Você vai numa discoteca, todo mundo dançando sozinho. Então, aquele tempo, acho que era mais gostoso. Você dança bolero bem, então, e tango também? Não, eu não sei dançar direito, não. Eu só gosto de ver. Mas eu não danço bem, não. Nem posso dançar, né? Não sei.
Ah, pessoas falam, você dançou, hein, cara? Ô, Quintal, eu estava observando aqui, você não para um minuto, é telefone, é todo mundo te cumprimentando, querem falar com você. E eu percebo que você está numa fase, eu acho que isso você já fez no Café com Você, no meu programa, o ano passado, o ano retrasado, você falava muito dos problemas da cidade. E eu até perguntava, mas você se preocupa? Você é daqui da cidade mesmo? Você é nascido aqui? Eu nasci aqui. Eu sou limeirense da Gema. E eu sou aquela pessoa ainda bairrista. Como a gente tem, né, muito tempo na cidade, mais de 50 anos, sabe, Hilda? Então a gente acompanhou o crescimento todo da cidade. Quando eu nasci ali perto das imediações da delegacia, onde o São Cristóvão praticamente era tudo pasto, não tinha nada. Então nós aqui amamos a terra mesmo. Eu sempre sonhei com uma limeira bonita, uma limeira pujante, uma limeira onde todo mundo tem satisfação de viver. Então por isso a gente sempre está correndo atrás, né? E aí nós põe o pessoal nosso aí para correr atrás, para corrigir alguns probleminhas, ou pedir para a prefeitura, ou pedir para o órgão competente, para ajudar a população, para resolver esses pequenos problemas que aparecem aí e tem que ser consertado todo dia para não deixar crescer mais, né? Eu vi, essa semana eu tive a oportunidade de ver você falando sobre a falta de creches, que isso é um problema sério mesmo, né, Quintal? As mães precisam trabalhar e muitas vezes não têm onde deixar os filhos. O que foi? O que aconteceu, Zé? Nada, não? Então... Você tá nervoso ali. Não, é que ele... Você viu como é que é? Ele não para de trabalhar. O Zé tá fazendo... bom isso aí? O Zé tá fazendo esse escândalo todo porque ele quer a maçã do amor. Olha, mostra lá. Ah, ele quer maçã do amor? Maçã do amor. Tá conturbando tudo aqui por causa da maçã do amor. Thiago vai buscar outra. Deixa duas pra mim aqui. Eu vou precisar levar duas. Gente, coisa boa. A Jaqueline viu, disse que gosta de maçã, ela já falou pra nós assim, ó, traz duas maçãs pra nós, viu? Aí tem que levar agora, né? Bom. Né, Hilda? Muito, vamos levar. Bom. Não, brigadeiro engorda. Nós estamos de regime. Ô, Hilda, nós estamos no hora aqui, 10 horas da noite, comprando maçã do amor. Imagina só que situação, não, Zé? Quanto comprometedor isso aqui. Quanto? 2 por 5? Já vamos falar aí, ó. 2 por 5. Quanto que é a pizza? Quanto é a pizza? R$3? Uma delícia, hein, gente? Eu experimentei o pastel, bom demais. A pizza muito boa. Agora, a maçã do amor a gente come depois, tá? Porque senão vai ser uma lambuzeira aqui total. Deixa para mais tarde. Então, eu queria te parabenizar, Quintal. Muito bom você como filho da terra, preocupado com os problemas da nossa cidade, porque é evidente que eu já moro aqui, já vai para 3 anos, voto aqui, entendeu? Quer dizer, a primeira coisa que eu fiz foi trocar o meu título de eleitor para cá, para eu poder ter o direito de reivindicar, de falar dentro do programa, né, sobre os problemas da cidade mesmo, porque você sabe que eu sou meio bocuda, né? Eu falo mesmo. Mas tem que falar mesmo. E quando tenho que elogiar, elogio. Quando tem que falar, a gente fala. Você sabe o que acontece, da parte da imprensa é muito importante para a administração municipal. Eu coloco o Zé, por exemplo, o dia inteirinho ele está correndo atrás de problemas. O Zé conhece como ninguém, Limeira inteirinha, rua por rua da cidade e bairro por bairro. Por quê? Porque a gente estando ciente dos problemas, a gente consegue levar para a administração municipal, para o secretário que comanda a pasta, justamente pedindo para resolver isso daí. Porque as pessoas quando vê a gente, vê a força que tem o rádio e a televisão, e eles falam, olha, ajuda a gente aqui. A gente corre para ajudar. Então nós somos um elo entre, né, seria a imprensa, seria a televisão, o rádio e a população. E acaba sendo que a gente consegue muitas coisas com a prefeitura, com o prefeito, resolvendo nos bairros. Então o que a gente quer é isso daí. Não quer ficar só... Porque chega um tempinho na cidade aí, a gente brigava muito com o prefeito, sabe? E não era atendido. Então eu falei, espera um pouquinho. Nós precisamos que as pessoas sejam atendidas. Mudou a forma. Então vamos mudar a forma. Vamos pedir com jeitinho. O prefeito ajuda nós, o secretário ajuda a gente. E mudou, tá uma parceria boa, tá atendendo os pedidos da gente. Isso que é importante. Nós precisamos trabalhar por Limeira, pela cidade. E você tem até um vereador trabalhando lá, que é o Carlinhos. Aliás, um grande amigo, queria mandar um beijo para ele. Gosto demais do Carlinhos. A gente tem uma relação boa com todos os vereadores, com todos os secretários, com o prefeito. Por quê? Porque a gente entende, de uma certa forma, que tudo depende de política na cidade. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não gosto de política.
Mas a política do dia a dia é justamente o que muda a sua vida. Se você não tem creche hoje para sua criança, é por causa da política. Se a educação está ruim, é por causa da política. Se a saúde está mal, falta isso, é política, tudo é política. Porque é uma forma de fazer política voltada para a população. Então, quem não gosta de política, quem fala assim, olha, eu não vivo de política, eu detesto político, infelizmente tem que mudar a cabeça, porque tudo depende da política. A sua vida, tanto aqui em São Paulo, na Assembleia, ou no Congresso, em Brasília, ou na Prefeitura, é política. Todo dia eles estão pensando em alguma coisa para ser feita, ou a favor do povo, ou alguma coisa contra. E Legal. quando é contra o povo, ele se manifesta, briga, e o governo baixa a bola. Pronto. Tá certo, é isso aí. Vamos continuar aqui então, nessa festa gostosa, 8ª festa da primavera, aqui na Praça das Nações Unidas, atualmente Rosa Ganisoto Rosada. É isso aí, o Quintal falou bem. Tem uma frase, eu não me lembro de quem, mas que diz, né, que a gente faz política desde quando nasce. A gente está aqui falando de bebês, mas quando o bebê chora, é uma política, né? Ele está pedindo leite, enfim. A política realmente está ligada em tudo. Bom, você que é mãe, tá aí assistindo a gente, tem alguma dúvida, tá grávida, mãe de primeira viagem, liga aqui, a doutora tá aqui conosco. Nós vamos agora para um rápido intervalo, um breve intervalo, não sai daí. A gente volta já e o telefone tá aberto. Nós voltamos já, realmente foi bem rapidinho. Você está vendo aí as delícias da Limel Bagueteria, que a partir de hoje está aqui conosco no Café com Você. A Hilda amanhã vai provar essas delícias. Você está conferindo aí baguete, umas mini bombinhas. Doutora, inclusive, se quiser provar, o suquinho também está uma delícia, né? O então, suco está uma delícia. A partir de hoje, então, eu gostaria de agradecer, dar as boas-vindas para o pessoal da Limel Bagueteria, mandar um beijo, um abraço para a Ivana e o Júnior, proprietários da Limel. Então, muito obrigada aí por essa parceria. A Hilda com certeza vai ficar muito feliz de ter vocês aqui, as delícias todas as tardes. Vamos voltar agora à entrevista com a doutora? Doutora, a gente estava conversando aqui no intervalo sobre essas novidades, né? Com relação ao parto humanizado, as novas técnicas de parto, né? O que é isso? Fala um pouquinho para a telespectadora que talvez não conheça isso. A gente, como neonatologista, a gente tem muita preocupação de como esse bebê vem ao mundo, né? Houve um tempo em que a mulher ela tinha que ficar sozinha, isolada, ela não era respeitada quanto à relação do seu corpo, esse bebê era separado desta mãe, né? E esse bebê ele ficava no berçário, que a gente chamava, que até hoje todo mundo fala, ele ficava sozinho no berçário. Lá a gente testava a sucção dele com um pouquinho de glicose, testava como é que ele ficava e depois ele ia para a mãe. Era muito interessante porque em alguns lugares tinha até uns carrinhos que você punha os bebês todos enfileiradinhos e eles iam sendo entregues para as mães em horários fixos e depois eles voltavam para o berçário. Eles ficavam separados, Separados, né? Não ficavam em alojamento conjunto. De uns anos para cá, começou-se a discutir essa relação e o bebê devendo ficar junto com a mãe. Hoje, o que nós fazemos? O bebê não é separado desta mãe desde a sala de parto, salvo em situações onde a mãe ou o bebê tem algum risco e que eles não podem permanecer juntos. E isso faz com que a gente assista a alguns partos muito interessantes. Como você colocou, parto cócoras, essas coisas, são partos interessantes. O parto que é feito na água, o parto leboyer, o parto com luz apagada, com incensos. Tem várias pessoas que inventam muitas coisas. Mas o que é mais importante? Este bebê ter um ambiente seguro para nascer e esta mãe também. Eu posso fazer um parto domiciliar? Pode, só que você vai ter um risco deste bebê não conseguir nascer, desse bebê ter uma complicação, dessa mãe ter uma complicação. E até você levar esse bebê para o hospital e essa mãe é um risco maior. Então, para você fazer uma situação assim, você tem que estar cercado de outras situações emergenciais que possam ser atendidas na medida do possível. Obviamente que só vai se fazer um parto assim os que são de baixo risco, né? Mas mesmo assim você pode ter alguma complicação. E o mais interessante é que esses partos, eles resgatam a família.
Então, a parteira, o obstetra, o pediatra, mesmo que não, dependendo do lugar, você não tem todas essas pessoas. No Nordeste, no Norte, por exemplo, hoje a gente treina parteiras em reanimação neonatal para tentar minimizar os problemas que podem acontecer. Mas o que a gente tenta fazer é deixar a família junto com a mãe, né? De uma maneira que seja possível, que não atrapalhe a evolução daquele parto. E a mãe numa posição mais confortável. Qual é o grande problema? Às vezes a mãe fala assim, eu acho lindo o parto de cócoras, eu quero parto de cócoras, só que ela não tem musculatura, ela não consegue sustentar a perna, ela não se prepara do ponto de vista, ela não é uma pessoa que faz ginástica, que faz exercício físico regularmente, aí quando ela tem que ficar na posição de cócoras, ela não aguenta, a perna não aguenta, a barriga pesa, e aí acaba sendo um parto meio complicado, não é nem de cócoras, nem deitada, nem de jeito nenhum. Tem que estudar bem, então. Então precisa saber exatamente o que ela está querendo para aquela proposta de nascimento. O mais importante é ela se preparar para que na hora do parto, a dor do parto que existe, mesmo com analgesia, mesmo com que faça anestesia, ela existe a dor, porque são cólicas, são contrações que estão fazendo com que esse bebê nasça. E ela tem que ter maturidade, até conhecimento do corpo dela e dessa situação, para que ela possa passar por esta fase acompanhada de uma pessoa que ela tenha confiança e que isso seja uma situação que não vá refletir numa situação ruim depois. É muito comum, às vezes, a gente ver a mãe que está bem preparada, quando o neném está nascendo, ela pega aquele bebê e traz para junto dela, e a gente faz os procedimentos até em cima da mãe mesmo, de secar o bebê, de cortar o cordão umbilical, tudo em cima da mãe, e esse bebê não se separa quase dela. E esse contato é primordial. Fundamental, porque o contato olho a olho é o contato primeiro que a mãe tem com o bebê e que vai trazer um laço de afetividade que não tem explicação. Toda mãe que tem esse primeiro contato com o bebê, de olhar olho a olho mesmo, aquela hora que o bebezinho abre o olho, que a mãe olha para ele, as palavras que ela fala para o bebê são importantes, né? Então, você não vai falar, ai, como você é feio, você me fez sofrer, né? Ela pode até falar, você me fez sofrer, mas valeu a pena, né? E são situações aonde a mãe que ela fala para ele é importante. Então, o parto humanizado, ela tem muito a ver essa questão de ter estrutura da própria pessoa, da equipe que está junto dela, para proporcionar um contato da mãe junto com o bebê o tempo todo, né? A gente tem que estudar caso a caso, cada situação, cada hospital, cada um tem um desenvolvimento desse mecanismo, né? E esse bebê que fica com a mãe, que hoje não é mais separado, ele tem muito mais condição emocionalmente de ficar melhor. Ele chora menos, ele mama melhor, ele não tem que tomar leite artificial, ele consegue mamar no peito da mãe já na sala de parto ou logo no pós-parto, né? Ele que vai definir qual é a hora que ele vai ser amamentado. Então são situações em que a gente vê que as mães conseguem cuidar melhor dos seus bebês já logo nos primeiros minutos após o parto. Com relação a essa questão do peito, né? Tem muita mãe que às vezes tem uma certa dificuldade para amamentar, né? Isso é comum? É mãe de primeira viagem mesmo? Ou tem gente que fala até daquela questão do bico invertido, né? Explica pra gente. As mães têm um pouco de dificuldade, mas também tem um pouco de dificuldade as que têm nenhuma história de conseguir amamentar anteriormente, que a família ninguém conseguiu amamentar. Posicionamento, é muito comum você ver uma mãe desajeitada, tensa, dolorida, mal posicionada, então ela vem para o nenê fica torto, então às vezes é só um posicionamento, você fala para a mãe, olha, faça esta posição que é mais fácil, né? Ela consegue trazer o nenê pegar melhor. O que a gente precisa muito, além de apoiar essas mulheres, e não somos só nós, equipe de saúde, mas a família é fundamental. Porque eu posso falar o que eu achar para a mãe que vai dar certo, a enfermeira pode falar, a enfermeira do banco de leite pode falar, a nutricionista pode falar, todo mundo pode. Se a mãe dela chegar e falar, eu não consegui amamentar, isso foi um desastre, o seu bico não vai ser, olha, o seu bico é igual ao meu, não vai dar, ela não vai conseguir amamentar, ela bloqueia. Ela vai ter uma dificuldade, ela precisa de muita força de vontade para conseguir amamentar esse bebê. Então, a família é fundamental, o marido é fundamental,
Porque é muito comum você ver homens que falam assim, mas você vai amamentar de novo? Não aguento mais, agora só fica essa criança pendurada, está na hora de tirar. Ele não consegue entender aquela importância desses primeiros meses de vida, que o bebê depende exclusivamente da mãe. O ideal é amamentar até qual idade? 6 meses exclusivo, sem precisar da água, sopa ou chá, e até 2 anos ou mais. E aí a gente entra numa situação assim, mas você já pensou uma menina de 3 anos pendurada no peito? Eu vejo muito disso, né? Às vezes as mães comentando, sei lá, você tá no ônibus e daí tem uma criança, sei lá, 7 anos de idade no peito ainda, né? Não. E daí tem gente que fala, a criança é sem vergonha, não sei o quê. Isso é normal, a gente ainda vê, né? Tem gente que deixa, mas até uma idade aí a gente pode segurar. O ideal é assim, a mãe tem que falar não para a criança e aguentar aquela, vamos dizer assim, não é raiva, mas que a criança vai querer aquele peito para sempre. Só que quem tem que fazer uma transição é a mãe, que ela tem que transicionar para o copinho, ou não precisa dar mamadeira, não precisa dar chupeta. O problema é que as mães não conseguem falar não para os bebês. Então as que amamentam, exatamente, as que amamentam, gostam de amamentar, não querem parar. E as que acham bobagem, elas acabam parando antes de 1 ano de idade. Ok, doutora, parece que tem alguém aí na linha. Alô, quem fala? Alô? Alô? Acho que nós perdemos a ligação. Tento mais uma vez, nós estamos aqui à sua disposição. Doutora, voltando então a essa questão do peito, né? O curso de gestante pode ajudar essa mãe que tem uma dificuldade? Pode porque assim, imagina que tudo na vida, se você tem conhecimento prévio, ele deixa de ser desconhecido. E o desconhecido é o que dá medo. Então, se eu sei o que é um parto normal, se eu sei que eu vou sentir um pouco de dor, se eu estou preparada com a minha família, se eu sei que tipo de mama que eu tenho, que dificuldade poderia ter, porque a maioria das vezes a gente não adianta preparar a mama antes de nascer o neném, porque existe uma elasticidade na mama da mãe que só vai ser conseguida no final da gestação e pós-parto por conta de hormônios, uma série de situações que a gestante vai sofrer. Então não adianta eu começar a fazer exercício no mamilo antes de engravidar ou durante a gestação, porque eu posso não ter nenhum sucesso com isso. Já no pós-parto é um pouco diferente, nós vamos analisar caso a caso o que dá para fazer. Então, se a mãe tem conhecimento, se ela vai saber, obviamente nenhuma mãe, eu falo isso sempre, não vai pegar um cigarro e dar para o nenê fumar. Por quê? Nem vai pôr Coca-Cola na mamadeira e dar para o nenê, porque ela sabe dos riscos. Mas a chupeta e a mamadeira, como exatamente a cesariana, elas são situações corriqueiras e comuns, elas não são vistas de maneira a serem nocivas ao bebê. Então, as mães acabam não tendo essa noção de saber o que é nocivo para o bebê usar uma mamadeira, uma chupeta. Não sou contra 100%, tem situações em que a gente precisa. Uma mãe HIV positiva, uma mãe que morreu, uma mãe que tem uma patologia que não pode amamentar, esse bebê precisa sugar. Então, nós temos que usar as coisas que nós temos exatamente nessas situações. Mas uma mãe saudável, um bebê saudável, uma mãe que tem mama, que tem leite, para que dar outro leite? Para que dar outro artifício para a criança sugar, né? Então, a mãe que faz o pré-natal, que se interessa, que vai atrás e busca conhecimento, ela tem muito mais chance de ter facilidade para amamentar do que aquela mãe que vem com uma carga familiar aí de insucesso na amamentação. Ok, doutora, parece que agora temos alguém na linha. Alô, quem fala? Olá, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Alexandra, eu gostaria de estar fazendo uma pergunta. Pois não, Alexandra. Meu filho tem 4 meses, né, e eu estou retornando ao trabalho. E eu iniciei com o leite artificial, eu estou amamentando, eu dou o peito para ele, depois eu complemento com leite artificial. Eu gostaria de saber da doutora se eu posso correr o risco do bebê não querer mais o peito. Ok. Pode. Obrigada, viu, pela sua ligação. A doutora vai responder a sua pergunta agora. Doutora. Pode. Ele pode, sim. Dificilmente, com 4 ou 5 meses, ele vai facilmente pegar uma mamadeira e largar o peito. Porque ele já acostumou com o que é bom. Então, às vezes, a mãe tem até dificuldade. E uma coisa que é ruim é que existe uma necessidade de testar, de começar a dar algum alimento para o bebê antes, para ele ir acostumando quando a mãe vai trabalhar.
Na verdade, existem outras situações que poderiam ser criadas que ela não precisaria fazer isso, como, por exemplo, ir a um banco de leite, começar a guardar o leite 15 dias, um mês antes dela voltar a trabalhar, estocar esse leite ou pasteurizado ou cru, congelado na casa dela. A pessoa que vai cuidar desse bebê não dá na mamadeira, mas sim num copinho. E outras situações que ela pode também, junto à empresa, conseguir chegar meia hora mais tarde, sair meia hora mais cedo, para ela continuar amamentando. Então, algumas situações podem ser facilitadas, mas é muito interessante porque estas situações, elas não são pensadas antes e discutidas antes. Então, o que se fala preciso começar a treinar meu filho a ter mamadeira porque eu vou voltar a trabalhar. E aí fica essa dificuldade de confusão de bico. Com 4 meses, pode ser que ele não largue o peito mesmo, mas ela precisa continuar amamentando nos outros horários que ela está em casa com o bebê, né? Ok. Doutora, mais uma pessoa na linha. Alô, quem fala? Oi, é Vanessa. Boa tarde. Vanessa. Boa tarde. Eu gostaria de saber, existe leite da mãe, assim, fraco, que não sustenta o nenê? Porque o meu filho tem 3 semanas. E eu tô dando peito pra ele, só que ele não dorme. Ele dorme, assim, 10 minutos, 15 minutos, e acorda chorando. E eu dei uma chuquinha de leite pra ele, né? Claro. Ele dormiu 3 horas seguidas. Aí eu gostaria de saber se tem mesmo leite da mãe que é fraco, que não alimenta o nenê, ou, sei lá, é do nenê mesmo. Não. Ok, obrigada, viu, Vanessa? Tá bom? Obrigada eu. Imagina, obrigada por você ter falado de uma coisa importantíssima. Leite fraco não existe. O que existe é quantidade de leite, às vezes inadequada. Ela, eu não sei, não deu tempo da gente conversar, mas às vezes ela produz tanto leite que a quantidade de leite anterior é uma quantidade de leite com mais água. Às vezes o bebê mama este leite e deixa de mamar o leite posterior. E aí acaba que o bebê vai chorar mais cedo, porque é como se a gente comesse salada o tempo todo. A outra questão é ele tá mamando errado. Ele tá pegando a areola, o bico, o posicionamento desse bebê de maneira inadequada. O ideal é fazer igual a Vanessa, que falou que dá um pouquinho do NAN também, um pouquinho de cada. O que é recomendado? O ideal é só peito. Agora, um bebê que está acordando a cada 10 minutos para mamar, mama pouco, alguma coisa está errada. Em algumas situações, a gente já viu casos assim, a mãe tem tanto leite que a hora que o nenê começa a mamar, esguicha leite dentro da boquinha e ele se irrita com aquilo. E aí o que ele faz? Ele não consegue mamar. É como se a gente espirrasse uma garrafinha de água na boca. E ele solta o peito porque ele não consegue mamar, respirar e engolir. E aí ele tá com fome, ele chora, a mãe põe de novo, só que ela continua com muito leite. E esse processo vai se perpetuando. E esse bebê acaba não querendo mais o peito, porque cada vez que ele vai pro peito é para ele passar raiva e fome. E aí ele não quer mais. Então, o que eu sugiro para ela é que ela procure o banco de leite amanhã, para a gente avaliar essa criança, ver peso, ver quais são as condições da mama, como que ela está amamentando, que posicionamento que ela está fazendo, porque às vezes situações muito pequenininhas que você muda alguma coisinha, já estabelece um sucesso no aleitamento. O problema é que as pessoas têm pouca atitude de ir ao banco de leite ou ligar para tirar. Tem que ir, porque a gente tem que avaliar a mama, a qualidade de leite. Agora, leite fraco não tem. Não tem. Doutora, mudando um pouquinho de assunto, eu gostaria de falar para você que está nos assistindo. Bom, a gente está no mês de setembro, mês que vem, Dia das Crianças. Aí vai chegando o final do ano, né? Natal, enfim, várias datas comemorativas. E o comércio de Limeira já começa a contratar. E o que é interessante de tudo isso é que muitas pessoas que são contratadas hoje já foram funcionários temporários. E é sobre isso que o Quintal fala hoje. Oi, gente de Limeira. O comércio da nossa cidade já começa a se movimentar para a contratação de funcionários temporários para o último trimestre do ano. A previsão do Sicomércio, o Sindicato Patronal do Comércio Varejista, é que o número de contratações deste ano seja o mesmo do ano passado. Cerca de 1.200 temporários devem trabalhar principalmente em lojas de roupas, calçados e eletrodomésticos. O contrato é válido por 90 dias, mas o interessante é que esse período serve para a revelação de bons funcionários,
que podem ser contratados em definitivo para trabalharem nos estabelecimentos. Aliás, muitos dos funcionários fixos que trabalham atualmente nas lojas começaram como temporários. Aí o gerente fica de olho naqueles que se destacam mais e já o contrata no início do ano para o quadro fixo. É importante dizer que, apesar de serem temporários, esses funcionários têm todos os direitos trabalhistas assegurados, como FGTS, vale-refeição e outros benefícios. Olha, para quem está parado, é uma ótima oportunidade de entrar no mercado de trabalho no momento mais importante para o comércio, que é o fim de ano. Então, se você tem interesse, agora é hora de elaborar um currículo bem feito e entregar nas principais lojas da cidade. Através do Facebook e do Twitter, você acompanha as minhas ideias para termos uma cidade melhor. Eu sou Luiz Henrique Quintal, sempre aqui, falando de Limeira. É isso aí, se você estiver desempregado, essa é uma boa hora de procurar emprego. Bom, nosso tempo está acabando, doutora, mas eu agradeço muito a atenção, né, disponibilidade de estar aqui conosco hoje à tarde. Inclusive, está aqui conversando comigo, que sou inexperiente, né, estou a primeira vez aqui substituindo a Hilda. Amanhã, né, a Hilda vai estar de volta. Doutora, suas considerações finais. Tem o telefone do Banco de Leite também da Santa Casa, né, uma mãe que tiver dúvida, assim como a Vanessa, que ligou pra gente. Isso. Eu acho assim, duas coisas eu gostaria de deixar, que eu sempre deixo no final dos programas que eu faço de entrevista. Primeiro, que as mães façam pré-natal. É onde ela vai conseguir fazer com que aquele bebê que ela tanto deseja nasça bem, né? E a gente tenha menos chance dele ter complicações. A segunda coisa, não dê outro leite artificial, outro alimento, antes de se informar sobre isso, de pegar informações em locais corretos, banco de leite, nas maternidades, até mesmo na internet, mas em sites confiáveis de aleitamento. Então, antes de dar qualquer outra coisa, porque hoje existe tecnologia para se conhecer, então a gente pode buscar ajuda antes de fazer alguma bobagem. No banco de leite, o telefone é da Santa Casa, 3446-6100. É só pedir para ligar no banco de leite ou ramal 6336 e elas vão ter informações, acesso, orientações e, se puder, quem sabe doar leite, porque os prematuros precisam de bastante leite. Ok, tá, doutora, muito obrigada. Nada. Bom, nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nessa tarde. Nós vamos ficar aqui agora com as delícias da Padaria Limel, que a partir de hoje vai estar todas as tardes com a Hilda. Muito obrigada, viu, pela audiência e muito obrigada para todos vocês que nos acompanharam. Até a próxima.